Olá, pessoal. Eu sou Alexandre Pendino, vice-presidente da TOTS. Olá, e eu sou Renata Tolentino, gestora executiva de marketing aqui na TOTS. E hoje, mais um episódio do Liderança Sem Filtro, um quadro do podcast Antes Tech do que Nunca. E hoje a gente está aqui com Débora Bertini, diretora da MPD Engenharia. Débora tem uma história longa, já foi formada em arquitetura e hoje lidera uma grande operação numa empresa de construção e projeto e de empreendimentos imobiliários. Débora. Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui com vocês, sendo recebida com todo esse carinho, essa atenção. É um prazer. Prazer ter você aqui com a gente nesse estúdio, muito bacana. Débora, a gente te acompanha, o pessoal deu uma stalkeada, olhou tudo seu e a gente viu que você é uma diretora, uma alta executiva, mas também é mãe. E essa é uma curiosidade, como é que você faz para lidar com tanta informação, para lidar com o dia a dia, ser mãe, cuidar da família e cuidar de tanta atividade de um alto executivo? Pois é um desafio bastante grande, equilibrar todos esses pratinhos e com qualidade, né? Porque não basta só a gente ser mãe, a gente tem que estar presente, a gente tem que estar acompanhando a evolução dos filhos, ainda mais com esse volume de informação que a molecada tem hoje, tem que estar perto, mesmo não podendo estar fisicamente perto, né? Então, o que eu procuro fazer é, assim, o tempo que eu tenho com eles, ter o máximo de qualidade e presença possível, né? Possível porque a executiva que fala que chega em casa e não lê um e-mail, não lê uma mensagem, não se assusta com o celular, não lembra de agendar aquela reunião que ficou na cabeça e você saiu, é mentira, né? O bom é que você pode agendar o envio do e-mail para o outro dia às 8 da manhã, né? Ainda tem, mas assim, às 8 da manhã, normalmente, se você já não mandou, você vai esquecer de confirmar se você conseguiu enviar, né? Mas o que eu tento sempre, mesmo que eu tenha muito pouco tempo cronológico com eles, eu procuro ter o máximo de presença quando eu tô lá, né? E eu acho que a gente acaba desenvolvendo uma habilidade de conseguir marcar uma reunião na escola, de comprar um livro que falta, tal, durante o período do cafezinho, durante o período do intervalo de reuniões, e a gente vai se habituando. Você tem uma estrutura também robusta que te ajuda no trabalho, né? Assim como em casa, né? Porque a partir do seu nível de responsabilidade, tal, se você não tem um staff em casa para te ajudar, eu diria que isso é humanamente impossível, né? E eu acho que a gente nem tem que desejar que seja diferente. Mas quando você tem uma estrutura no escritório, uma estrutura em casa, isso acaba acontecendo de uma forma mais natural, né? É verdade. E tá num ambiente 100%, não 100%, mas bastante masculino, né, Débora? Como que é o mundo feminino e a atuação de uma executiva em um ambiente muito masculino? Você sabe que eu recebo muito essa pergunta, né? Hoje, na empresa que eu trabalho, eu acho que eu sou a única diretora atualmente. Bom, participando de conselho ainda, com certeza, né? E então, muita gente vê, muita gente pergunta, ainda que o ramo é construção civil, que eu trabalho, então ainda tem uma dosezinha a mais aí de testosterona. Mas você sabe, Renata, que assim, o que eu falo para muitas meninas que trabalham comigo, a gente precisa vencer pela argumentação e pelo posicionamento, né? É verdade, sim, que culturalmente, infelizmente, a mulher ainda tem uma necessidade de se provar um pouco mais, é verdade. E culturalmente isso não vai mudar de uma geração para outra, existe um tempo para isso acontecer. Mas enquanto isso, a gente tem duas opções, ou a gente espera sentada e chora e reclama e tal, ou você se mune dos argumentos, você põe ênfase mais na sua fala, você busca um posicionamento real. Por quê? Água mole em pedra dura, né? Tanto bate até que fura. Então, se você tem um nível argumentativo, uma experiência, uma contundência profissional, num momento de uma reunião, pode até não ser no primeiro nem no segundo momento, mas no terceiro as pessoas vão ter que olhar para você e vão ter que constatar que aquilo vem de você. E aí, contra fatos não há argumentos, você acaba vencendo. Às vezes dá 1 ou 2 voltas a mais? Sim, é verdade, mas faz parte de um processo cultural. A gente não tem que julgar o colega que está do seu lado, aquilo vai ser uma transformação gradual. Então, segue fazendo a sua parte que o resto do universo cuida. Olha, perfeito. A gente entrevista, né? A gente entrevista mulheres aqui, CIOs, né, do setor de tecnologia,
Eu acredito que é a primeira vez que a gente tem essa resposta nesse processo, nesse formato. E você formou em arquitetura e Sim. depois migrou para o ramo imobiliário. Você já tinha isso na cabeça? Como aconteceu? Puxa, você sabe que minha história é um pouco curiosa. Durante o meu processo de arquitetura, na minha formação, eu pensei em desistir todos os anos da minha faculdade. Olha, por quê? Pois é. Fiquei curiosa. Porque eu sempre fui muito encantada com a arquitetura, né? Porque tem sua plasticidade, sua criatividade, mas ao mesmo tempo tem a sua racionalidade, né? Não basta você criar uma arte, você tem que estruturar ela, aquilo tem que fazer sentido, alguém vai morar ali dentro ou usar de alguma forma ali dentro. Então isso sempre me encantou. Por outro lado, eu sempre tive um viés numérico, racional, de gestão. Então, quando eu estava na faculdade, hoje eu sou do mercado imobiliário, mas o boom do mercado imobiliário começou em 2004, 2005, com os grandes IPOs das empresas. Quando eu estava na faculdade, nem sabia quem era o mercado imobiliário. Inclusive, eu me lembro que logo que eu saí da faculdade, eu fui fazer um MBA e eu toda participativa, né, perguntava para você, mas você consegue me dar um exemplo disso no mercado imobiliário? Ele, como assim mercado imobiliário? Porque não tinha esse volume de negócios que se tem hoje, né? E aí eu, na faculdade, no período da faculdade, eu falava assim, poxa, mas eu queria tentar ir para um lado mais financeiro, mais corporativo, mas também achava muito chato a gente cuidar só daquilo sem um background atrás, né? E aí eu resolvi ir para construtora. E quando eu caí na construtora, eu percebi que o ramo de mercado, no sentido de incorporação, juntava exatamente aquilo que eu sempre sonhava e não conseguia nem transformar em tangível. E hoje o mercado imobiliário é exatamente isso, né? Você se apropria de um produto, que é arquitetura, que é o sonho do futuro morador ali, como é que vai ser, mas de uma forma racional, com custo, cuidado, com uma viabilidade financeira, com uma campanha de marketing, de envolvimento das pessoas. Então ele conseguiu juntar tudo. Eu falo que eu dei muita sorte, porque aquilo que eu sonhava existia e eu nem sabia que existia. Olha só. Acho que é por isso que deu esse match total. Funcionou. É. E você falou de gestão, né, de liderança. O que não te contaram sobre gestão? Quando você sentou numa cadeira de liderança a primeira vez, teve assim um impacto saindo da arquitetura para a gestão de pessoas no mundo corporativo? Você sabe, Renata, que na verdade eu tive uma sensação um pouquinho diferente. No meu primeiro cargo de gestão, faz bastante tempo, eu tinha lá um time que eu recebi, assim, um dia eu conto essa história, foi uma história bem confusa, mas recebi da noite para o dia e 4, 5, 6 pessoas ali esperando o meu comando, mas assim, até então só mandava em mim mesmo, né? E no cachorro, e olhe lá. E eu falava, poxa, mas aquela pessoa tá esperando isso de mim, aquilo. E aí eu fui seguindo com uma naturalidade. Falar, poxa, não, vem cá, eu vou te ajudar a fazer isso. Vamos construir isso assim, assim, assim. Eu acho que a gente poderia ir por aqui, por ali, por ali. E passados 6 meses, eu trabalhava numa empresa grande e eu recebi um feedback da minha gestora falando, nossa, você tem ferramentas de gestão muito, muito bacanas, você está sendo muito bem vista como gestão. É mesmo? Porque assim, para mim, quando começou, é claro, depois eu estudei muito, fui atrás de especialização e tudo mais, mas quando começou, eu senti uma naturalidade em conseguir tirar isso melhor das pessoas. Acho que hoje em dia tá muito na moda falar de empatia, mas era exatamente isso, né? Colocar, poxa, a gente tem que chegar até ali. Como é que eu ajudo essa pessoa a chegar até ali sem fazer no lugar dela, né? Então isso acabou sendo um pouco natural. Então o que ninguém me contou é que depois tinham tantas ferramentas bacanas e, obviamente, eu fui me qualificando muito mais para isso, estudando muito mais para isso. Mas essa parte natural acabou vindo como uma surpresa aí na história toda. Olha só, né? Até esse termo, né? Ferramentas de gestão deve ter sido algo surpreendente, né? Quando a gente escuta. Pois então, ficou tão chique depois. Né? E eu vou sair do script aqui. Você comentou que hoje você lida. Você está num ambiente masculino, uma diretora, né? Mudou de carreira e você lida muito com o conselho de administração, né? Muita gente não tem nem ideia, mas lidar com o conselho de administração é super complexo, porque muito diferente do dia a dia do executivo. Como é que é seu dia a dia com o conselho, como executiva? Como é que você
se coloca nessa posição e se você é natural, você gosta? Como é que é isso? Olha, eu gosto bastante, porque basicamente quando a gente trata, na posição que eu tô, eu acabo tendo que cuidar de toda a operação do negócio para tudo andar, mas eu preciso mostrar qual que é a reverberação de cada uma dessas ações no resultado da companhia, né? E isso é muito elucidativo quando você vai para os membros que não vivem o seu dia a dia, né? Quando eu falo dia a dia, assim, você compra um terreno, você pensa no produto, você pensa no negócio da venda, na campanha, né? Isso tudo são minúcias do seu dia a dia, mas que somado trazem uma reverberação grande. Quando você está ali com o conselho, ninguém entende a dor da tua venda, ninguém entende a dificuldade que tá do produto, ninguém quer saber se eram 3 ou 4 suítes e aconteceu, ninguém quer. No fundo, você precisa envelopar tudo isso de uma maneira forte, racional e numérica e dizer os prós e contras de cada grande atitude que você tem que tomar, né? Então, nada mais é que quando você tem uma veracidade, quando você tem um alinhamento real, você simplesmente transforma em número, né? Aprovar as coisas novas com conselho é o mesmo desafio, porque você tá ali, você tem que justificar o porquê que você quer, o que você vai trazer para a companhia e saber argumentar e defender o seu business. Então, eu acho que é o ponto mais alto da liderança operacional que você tem que ter ali, né? Mas é desafiador, mas é muito gostoso. Parabéns. Eu gosto bastante. Parabéns, porque de fato eu falo que todo mundo tem um dia bastante intenso, né, de várias frentes, e a gente estava conversando há pouco sobre isso, mas como que você vai envelopar e colocar e levar num storytelling que seja compreensível, Sim, né, sim, e que seja de fato vendedor pro objetivo que você quer, né? é isso mesmo. E nessas ações, assim, nessas atitudes, Débora, teve alguma atitude na sua carreira, alguma decisão ao longo da sua carreira que você fala assim, poxa, eu não poderia ter feito isso, ou me arrependo completamente de ter tomado essa decisão? Acho que sim. Nada que tenha sido super expressivo ao ponto de não ser corrigido, mas talvez por falta de algumas informações, que eu poderia talvez ter mergulhado mais, questionado, talvez a gente tivesse evitado alguns problemas. Por exemplo, quando a gente faz análise de mercado, né, de produto, de concorrência e tal, a gente leva em consideração muito dos fatores. Um deles, por exemplo, é a precificação que você vai ter no seu produto final e qual é a demanda de mercado que possa ter para aquele ponto. E num determinado momento, a gente fez produto sofisticado, muito bacana, e a gente teve um valor final para uma venda que era muito positivo, foi muito positivo, e a gente teve uma venda de super sucesso. No final das contas, a gente teve algumas surpresas no meio do caminho, né? Então, talvez, o que eu tive de lição de algumas dessas foi muito positivo para mim, que muitas das vezes você não tem o racional de um problema, mas você tem o seu fator intuitivo pela tua experiência. Então, sabe aquela coisa eu não sei se eu estou conseguindo ser clara, mas você tem um caminho para trilhar, mas você está sentindo que ele está meio torto. Mas ainda assim você tem pressão do time, você tem pressão do corpo de vendas, ou você tem pressão da equipe. Não, tá bom, não, acho que eu estou exagerando, tá certo. Não, vamos mais um pouco. Não, talvez eu esteja exagerando. E no final, alguma coisa não dá tão certo quanto você imaginava. Então, como análise, hoje em dia, se eu não estou totalmente segura do processo, é hora de parar, e às vezes é melhor você perder 2, 3 meses, mas você amadurecer para você chegar num ponto ótimo. Então, acho que essa lição, ao longo da maturidade da carreira, eu fui aprendendo, e hoje ela é muito clara para mim. Nem tudo a gente sabe explicar por que a gente acha que não vai dar certo. Mas a tua experiência, mesmo que no seu inconsciente, vai te dizer para não fazer, então não faça. Ou não faça ainda.
Acredito muito nisso. Então eu me Pra arrependo. mim é Algumas vezes neurociência pura. Às vezes a gente não quer escutar o tal do feeling, porque ele não é uma informação concatenada, né? Que tem uma estatística, um modelo matemático certo do porquê não, mas você tem um feeling que alguma Só que a gente ignora, subjuga, né? Subjuga. porque você fala assim, não, é que hoje eu não tô boa. Ou, Exato. não, essa semana meu filho me tirou do sério. Exato. Não, é por isso. Não, aquilo lá é porque eu tô com rusga com aquela pessoa, eu preciso tirar isso da minha cabeça. Não, hoje a energia cósmica que não tá boa. Então, assim, a gente tem que se escutar. Por quê? Porque a nossa mente é um conjunto de experiência que a gente viveu. Hoje, quando você tem uma opinião sobre um assunto, não é uma coisa que vem em 30 segundos. Pode até vir, mas ela é uma somatória de coisas que está guardada na caixinha em algum lugar, né? Essa é a única coisa boa da gente ficar velha. Porque a gente vai acumulando mais hora de voo. O hardware só vai acumulando ali, né? Vamos focar nessa crença que aí é gostosa de colocar. Muito bom, compartilho muito com você dessa opinião. Né? E eu, de verdade, todas as vezes que eu não escutei o meu feeling, não é? Me arrependi muito. Você escuta seu feeling, Apendino? Muito, eu já falei várias vezes que tem uma parte que é matemática e tem uma parte que é feeling. É óbvio que muita gente vai questionar isso. Mas é no sequência aqui que a Débora, vou aproveitar, fugir do script de novo. O que você está achando no mercado imobiliário atual? Qual que é a sua visão? Onde a gente deve colocar nosso dinheiro? Suspirei. Eu percebi. O mercado imobiliário, quando a gente lê muita notícia, aliás, eu estava hoje numa reunião falando exatamente sobre isso. A gente tem que tomar muito cuidado com as notícias que a gente lê, né? Porque às vezes elas não são tão boas, às vezes elas não são tão ruins, né? A gente tem 2 segmentos de mercado hoje muito claros no Brasil de forma geral, mas vamos falar aqui, né, de São Paulo, vamos dizer, Grande São Paulo. A gente tem os programas de incentivo governamental, que é habitação para interesse social, o que quer que seja, mas dentro do Minha Casa Minha Vida e tal, que é um mercado. E a gente tem o que a gente chama de médio alto padrão, que é classificado de classe média para cima, tá? São 2 visões completamente distintas. Enquanto a gente tem a parte de Minha Casa Minha Vida super impulsionada por planos de governo, subsídios, incentivos e tal, e empresas se estruturando, empresas enormes, nadando de braçada nesse mercado, porque o déficit habitacional do Brasil é uma coisa absurda e a gente brinca que é beira o infinito, né? E com incentivo de governo, esse mercado está rindo à toa, né? Muito bem. Um mercado que até então era mais tradicional, de médio alto e altíssimo padrão, está sofrendo muito. E por que está sofrendo muito? Basicamente, é uma série de fatores, tá? Mas no topo da cadeia, as taxas de juros altíssimas, né? Então você tem financiamento à produção super caro. Então hoje, para uma incorporadora fazer um prédio, invariavelmente ela precisa de um financiamento de uma instituição bancária, os juros disso estão muito caros. Por conta disso, você tem que aumentar seu preço. Por conta disso, você tem que, obviamente, atingir uma classe acima. Essa classe, além de não conseguir contemplar esse preço, constatar que esse preço elevou, ela está com 2 disputas. A que não é tão alta, ela está com uma dificuldade de renda, porque classicamente o brasileiro está ganhando menos. E quando isso não é o problema, a gente está com uma taxa Selic altíssima, que qual é o grande motivo de você investir quando a gente tem uma rentabilidade maior, né? Claro que, por outro lado, a gente tem algumas oportunidades. Às vezes, até instabilidade governamental transforma o imóvel na moeda forte. Então, a gente acaba tirando partido dessa questão que é real. O imóvel é uma moeda extremamente forte. Mas, ainda assim, brigar contra essa época de taxa de juros, esse aumento de preço, está muito, muito, muito sofrido. Muito sofrido. E enquanto isso não mudar, esse cenário macroeconômico não mudar, dificilmente a gente vai ver uma melhora real. Pontual você acaba tendo, você acaba criando produto de nicho para aquele mercado, você brinca com o desejo da pessoa, você faz uma casa diferente, um imóvel de altíssimo padrão. Tudo bem, mas são nichos, né? Quando a gente fala da grande massificação desse mercado, ainda tem um tempo aí de uma melhora real, assim. Olha só. E até seguindo então no mercado, né, de tua atuação,
tem um Instituto MPD, né? E você é conselheira dele, né? Com muito orgulho. Qual que é a sua história, as ações ali que você tem no teu coração enquanto instituto e enquanto líder fazendo essa transformação para a sociedade? O Instituto, ele nasceu de uma iniciativa muito bonita das famílias da MPD, né? Olhando algumas outras empresas que têm esse caráter muito voltado ao próximo e como não dedicar não só parte do valor da empresa, né, da receita da empresa, mas do tempo das pessoas da empresa. Hoje, a presidente do Instituto e a presidente do Conselho do Instituto é a Regina Dottori, que é a esposa do fundador da empresa, e ela tem uma turma dela que dedica, assim, com muito amor em todas as ações. Hoje, prioritariamente, o Instituto é focado para a parte educacional, né? Então, eles têm escolas de alfabetização, a gente tem muito canteiro de obra, né? Então, a gente tem escola de alfabetização, escola de inclusão digital, porque hoje em dia está quase mais importante do que a alfabetização, né? E são turmas e turmas, são turmas e turmas e turmas, e a gente trazer a educação, o conhecimento, né? Ele não é um instituto assistencialista, que aliás é uma grande defesa dela e que eu corroboro bastante com esse valor que ela pôs, porque o assistencialismo, não que ele não tenha o seu super mérito, hein? Ele tem, mas ele é uma formatação de ajuda. Agora, você gerar o conhecimento, ensinar a pessoa, alfabetizar um adulto de 60 anos, assim, é incrível, né? Você abre um mundo de oportunidades para aquela pessoa. E hoje em dia, o Instituto não abriga somente os funcionários da MPD ou das obras. Ele é aberto a toda a comunidade da região. A sede da MPD fica em Barueri, né? Então a gente faz campanha nos condomínios para as pessoas que trabalham lá. E é um trabalho muito bonito, né? Muito gratificante, assim. E eles dão lanche, ajudam no transporte, material escolar. Então, assim, cuidar mesmo, né? E além desse foco da educação, tem uma série de outras ações. Ajuda com... Tem a campanha das hortas nas obras, o cuidado de assistência também com as pessoas. Tem toda a parte de meio ambiente, revitalizações e tal. Mas o pilar central está sendo vocado para essa educação, para a gente conseguir dar uma melhor qualidade e dignidade, né, para as pessoas. E aí eu pedi para a produção de novo, sair do script, coloca aí o link do Instituto, já que é tão legal. É um trabalho muito bonito, né, e a gente precisa doar para ele, né, nos doarmos para ele, principalmente. Na verdade, a gente vive numa sociedade, a gente não pode esquecer que a vida tem que ter um objetivo maior, claro, né, senão só viver e gerar negócios. E aí eu tenho uma pergunta, que é a pergunta que a gente vai chegando no nosso final, que é uma pergunta... São as mais perigosas, Não é, essa não é, eu juro que não é. Eu reli ela aqui, até para ter certeza. Vou te dar um crédito. Exato. É mais difícil lidar com os seus filhos, com a família, ou nas obrigações, negociar com a família, ou negociar no trabalho? Respirou de novo. Nossa! Estou ansiosa são dificuldades diferentes, mas às vezes é muito mais fácil negociar com o chefe do que com o meu Felipe de 6 anos. Muito mais. Eu vou assim, levar qual é o maior desafio, né? Puxa, são desafios bem diferentes, mas eu tenho para mim que a maternidade é um desafio bastante forte, né? Eu sou uma pessoa muito dinâmica. Então, eu acordo e já começo meu checklist, assim, e tô no banho, já lembro do WhatsApp, às vezes até pego, quem não, né? Grava, né, no áudio e tal, né? Então, esse dinamismo todo precisa, de certa forma, ser pelo menos um pouco diminuído quando eu tô em casa. Lembra que eu falei da presença? Uhum. A presença, ela não é para mim, né? E acredito para quem tem uma vida parecida, porque não tem outro jeito de você estar numa cadeira como a minha e não ser assim. Quem fala que é super easy go, não consigo acreditar. Se apresente quem é essa pessoa, por favor, me ensine, porque eu tô precisando de umas dicas. Mas esse exercício de você se permitir, de você estar ali
pelo menos 80% de você, para mim, é um exercício bastante difícil. Eu já melhorei muito, ainda tenho a melhorar, né? Só que esse tempo você não espera, porque eu pisquei o olho, minha filha tem 13, eu pisquei 2 vezes, meu filho já tem 6, né? Depois de amanhã, ele já vai ter 17. Então, assim, você não tem muito esse tempo para ficar testando, não deu, vou testar de novo e tal. Então, respondendo a sua pergunta, nesse ponto, sim, é mais desafiador esse equilíbrio e tal, para mim, do que no trabalho, né? Mas Débora, não conseguiria ser feliz se eu não tivesse os dois. Você fala, você seria feliz tendo somente as suas funções da casa? Eu não tô nem falando de ser mãe, porque ser mãe é óbvio, mas somente as funções da casa e do trabalho e que todo mundo cuidasse da função da sua casa? Não, eu não ia querer não participar das tomadas de decisões. E eu seria feliz se eu não tivesse todos os desafios que eu tenho, as irritações, mas também as conquistas, e tivesse uma vida única e exclusivamente familiar? Não. E isso foi pauta de longas conversas com a minha filha desde que ela tinha 5 anos de idade. Porque ela falava pra mim, mãe, por que todas as mães das minhas amigas estão lá pra dar tchau no ônibus? Eu já falei isso em algumas entrevistas. E você nunca tá lá. Por que você precisa não tá e elas não precisam? Eu falo, filha, não é sobre precisar. Primeiro que todo mundo precisa, mas não é sobre precisar. A mamãe é feliz lá onde a mamãe trabalha. Eu adoro, ela falava, você só vai fazer prédio. A mamãe ama fazer prédio. Eu amo, quando eu tô lá eu tô feliz. Quando eu tô com vocês eu tô feliz, mas quando eu tô lá eu também tô feliz. Não pensa que eu tô triste lá, eu tô feliz, né? E foram assim, foi um mantra. O que sobrou lá na cabeça de uma adolescente, eu não tô querendo perguntar agora. Eu vou perguntar quando ela ficar maior. Mas esse tem sido o meu desafio. Obrigado pela sinceridade. Eu acho que você fez psicologia, não arquitetura, viu? Não, eu acho que todas as mulheres fazem psicologia todos os dias para sobreviver. Manter a sanidade. Manter a sanidade. Que lindo, é muito lindo ver a maternidade e como as executivas lidam, né, com esse ângulo da maternidade. E o fato de sair de casa e não dizer para o filho, ai filha, eu tô indo porque, preciso ir, não. Filha, eu estou indo porque eu amo. Acho que você já está, de uma forma direta, incentivando aos seus filhos, ao seu filho, a sua filha, também nessa construção do futuro. Seja ela em prédios ou seja ela em outro tipo de trabalho. Sim. E motivando, né? Sim. E Débora, seguindo aqui, a gente tem uma biblioteca virtual onde a gente compartilha com os nossos, né, com quem nos acompanha, formas e caminhos e meios com que você encontra na sua vida para poder se desconectar, relaxar, descontrair, ou se o que se desconecta é consumir conteúdo também faz parte. Conta pra gente um pouquinho do que você tem aí no seu arsenal de bibliotecas e ações. Eu, de um tempo para cá, vou levar a biblioteca ao pé da letra. De um tempo para cá, eu tenho voltado a um hábito que eu tinha lá atrás, de leitura, de me atualizar. E aí eu sou bem eclética, né? Eu tenho recebido a função, né, a missão de vários livros corporativos e de melhorias e tarará. Mas eu tenho muito interesse de livros voltados para psicologia, para relacionamentos, porque é um assunto que eu gosto, né? O ser humano, qual é o pedaço dele no todo, o que você deixa de legado para as pessoas e tudo mais. E no frigir dos ovos, os dois assuntos são muito convergentes, né? É como se fosse assim, essa aqui é a obrigação, esse aqui é o lazer, mas dá para a gente fazer o lazer com a obrigação. Agora, falando do restante, que não necessariamente é uma biblioteca, no pé da letra, mas é uma atividade que me trazem um alívio, assim, no dia, eu prezo muito prática de esporte, né? Tô cada vez mais aí evoluindo na história da corrida. Mas você adora correr? Não, eu não gosto de correr. Eu corro porque é o meu desafio. Quando eu corro, eu tenho 2 conquistas. A corrida, que eu cheguei na minha meta, e eu ter sobrevivido à corrida, né? Porque é assim, coloquei isso na minha cabeça, eu vou conseguir e, enfim. Então, assim, o esporte, de qualquer forma, ele acaba sintetizando muito da tua energia, você coloca
a favor do seu corpo. Então, eu procuro treinar quase todos os dias e tal, para manter uma questão de saúde corporal. De saúde mental, eu adoro fazer coisa de arte, né? Trabalho manual, pintura, eu adoro, né? Assim, mexer com planta, essa é a minha Ai, curtição. que delícia. Não sei se era isso que você tinha perguntado Era exatamente, tudo isso mas que eu são tinha as- perguntado. são as minhas fontes de descompressão. descarga, né? Onde todo sábado eu boto lá a mão no meu jardim, que eu amo de paixão, mexo na terra, eu adoro isso, me faz muito bem, muito bem. Então são as minhas válvulas de escape de Débora para Débora, né? Que não é a ver com filho, com criança, com mãe, nananã, com marido. É assim, Que você como eu faz me pra você. sintetizo, E eu tô Muito sempre buscando legal. novidade. Muito bacana isso e esse compartilhar seu é até emocionante, né? Porque você vai do lado pessoal, lado profissional, lado mulher num ambiente machista e a gente tem muita gente que assiste a gente, é um podcast aberto, né? YouTube, Aham. escuta. O que seria uma frase final que você deixaria? Você já deixou muita coisa aqui que é uma leitura que é bacana, mas que você deixaria uma frase final para quem está escutando e vendo a gente? Eu tenho uma frase que eu aprendi com uma pessoa que passou na minha carreira, então ela não é minha, mas eu uso muito e falo muito isso, tô até ficando repetitiva, pra minha turma, assim. Eu acho que a questão mais incrível que a gente tem na existência é deixar uma diferença, fazer a diferença, né. Então, não importa o assunto que for, não importa se é pessoal, profissional, quer que seja, se ele passou por você, não deixa sair da sua mão da mesma forma que ele entrou, né. Você pode até confundir o novelo, mas mexe nele, tenta desembaraçar aquilo. O que a tua passagem por aquele assunto pode ter feito de diferença para sair do outro lado? Porque senão, que diferença fez você ali no processo? Então, chegou um assunto, "Putz, você pode me ajudar com uma coisa?" "Não sei, vou tentar." "Ah, não tenho a menor ideia, mas talvez, se você olhar disso aqui para cá, analisa, olha, o que você pode fazer de diferença naquele assunto, né?" Então é uma frase que eu falo: "Faça a diferença." Né, não deixa sair da sua mão como se nunca tivesse entrado, sabe. Senão, você é só mais um. Olha, Muito impactante. gratificante, né? É um Muito impacto na gratificante. prática, né? Parabéns, obrigada. Pena que você durante esse processo aqui contou que tem um monte de histórias que não caberia aqui dizer, eu quero descobrir essas histórias Depois que depois. desligar o microfone eu te conto. A gente desliga o microfone, a gente escuta tudo isso e depois eu passo aqui para vocês num resumo ali no YouTube, em bullet points. Brincadeira, mas Débora, foi uma delícia, assim, um prazer te ouvir, uma admiração, não conhecia essa tua história. Olha que o time, eu não conhecia a Débora pessoalmente, o time sempre trouxe, assim, excelentes notícias e palavras sobre você, sobre a sua postura, de admirados mesmo. E hoje aqui eu falo, uau, como realmente a Débora é uma profissional que constrói o seu espaço e não numa posição de, oi, eu sou mulher. Não, uma posição que eu sou profissional, tenho bagagem e vou fazer diferença em onde eu atuar, né? Então, é um prazer, foi um prazer te ouvir. Obrigada. Tenho certeza que todo mundo também vai gostar e aprendi Foi gratificante demais. Foi obrigada, foi gostoso escutar, o tempo voa, daria pra gente ficar aqui falando mais e tem bastante emoção no que você conta e pra gente é muito gratificante. Muito obrigado, obrigada, Débora. gente. Obrigada pelo convite. Muito obrigada por me receber tão bem. Um espaço tão gostoso. E tem muitas histórias, mas depois eu conto. Episódio 2 e 3, vem aí. Muito obrigada, Débora. Obrigada, volte gente. sempre. E muito obrigada para você que nos acompanhou até aqui. Siga-nos nas redes, porque a cada novo podcast, muita história para contar. Muito obrigado, pessoal. Obrigado por estar com a gente. Até mais.